Olá, tocantinenses! Olá, vocês que acompanham semanalmente o nosso Tô em Pauta aqui nas redes sociais. Estamos de volta após uma semana de pausa, após todo mundo restabelecido 100%. Começando já agradecendo a vocês pela audiência, pelo carinho com o nosso trabalho. Agora está todo mundo 100% aqui. Kleber Toledo, da coluna do CT, após passar por uma cirurgia. Está 100%, Clebão? Boa tarde. Boa tarde, Maju, meu irmão Edson e todos os nossos telespectadores. Sim, estou muito bem, agora recuperado 100%, tirei os pontos, inclusive, na manhã dessa sexta-feira. Estou liberado para briga, já estamos aqui já em pauta, como diz nosso programa. Olha só, Edson Rodrigues, mais uma vez, direto de Goiânia, nosso decano, também está 100%, graças a Deus, após passar por uma cirurgia exitosa. Edson, como é que está seu estado de saúde? Nos conte, meu amigo. Minha irmã, terça-feira eu recebo alta e quarta-feira eu embarco para o Tocantins. O agradecimento, as orações, a torcida Vibrar, por todos que vocês torceram por mim, me mandaram mensagem. É um momento de muita gratidão. Eu só tenho uma palavra a dizer para todos, muita gratidão. Estou pronto, estou em pauta junto com você e com meu irmão Kleber. Irmã, pode falar. É isso aí. Valeu, Kleber. Que bom estar aqui de volta com vocês. Gente, bora começar que o povo está agoniado para esperar o que a gente traz de análises e de bastidores, porque aqui no Tô em Pauta é assim, a política do Estado e as eleições desse ano passam aqui com a gente, né? E para começar, vamos começar falando sobre o assunto que marcou a semana até agora, que foi a realização do primeiro debate. Eu estava lá, participei, quero já abrir esse programa com essa análise, trazendo aí, Kleber e Edson, que eu vi lá, né? Todos os candidatos participaram, né? Faltou um candidato só que entrou na justiça para participar e não conseguiu, mas estavam lá. Eu acompanhei desde a chegada, então, até a saída. E o que eu vi lá foi um recorte, Kleber e Edson, do que virá a ser esses próximos 44 dias de campanha. Vi muita gente ansiosa, vi muita gente nervosa, vi cada candidato, Kleber e Edson, tentando aí imprimir as suas primeiras impressões para a gente que estava ali nos bastidores e para quem estava assistindo. Então, na minha análise geral, foi um momento de observação inicial, foi um recorte inicial sobre o comportamento que os candidatos terão agora ao longo desses 44 dias. A Thaís Oliveira protagonizou ali as polêmicas do debate, né? Foi para cima do Vicentinho questionando sobre questões de operação. A professora Dorinha manteve ali o tom mais propositivo. Vicentinho Júnior, na hora de escolher alguém para perguntar, chamou a Dorinha e perguntou para ela sobre a saúde. Eles debateram ali, teve um embate interessante ali sobre a saúde. Laurez manteve o tom calmo e tranquilo. Laurez, digamos assim, ficou mais, como a gente diz na Bahia, de molho ali. O candidato do Pereira do DC, quando acabou o debate, Kleber, todo mundo mandava uma mensagem assim, Maju, quem é do Pereira, que é um personagem novo da política, está disputando pela primeira vez, empresário, provocou o Laurez, botou o Laurez na parede, quis saber se o Laurez for eleito, vai demitir o povo, como fez nos 90 dias. Foi um dos momentos altos do debate também. O professor Uita do pessoal foi muito elogiado pela performance, ele que é um professor, né, ele falando de propostas, né, e tal. E a gente viu ali a Thaís foi para cima na postura crítica, gerou 2 direitos de resposta, um para o Vicentinho e um para a Dorinha. Depois o Thaís foi nas redes reclamar, disse que achou injusto e tal. Desde a chegada deles até a saída, eu observei times diferentes. Cada um deles ali está numa vibe diferente. Entre um intervalo e outro, os marqueteiros ali, o único que não estava com o marqueteiro ali orientando era o Ataíde, ele estava só com o pessoal do vídeo, mas os marqueteiros repassando ali o conteúdo e tal. E no final, para mim, a imagem que ficou é de que começou e que cada um ali agora vai lutar para se comunicar da melhor forma com o eleitor e para fazer com que, para chamar a atenção, cada um usou os seus elementos ali para chamar a atenção do debate. Debate muito bem organizado pela HITS, com a condução do Newton Bittar, alguns sites, como a Gazeta, no meu caso, participou, né? Portal Estilo, Sou de Palmas, outros sites participaram. E do lado de fora, gente, tinha grupo da Dorinha esperando ela, tinha grupo do Vicentinho esperando ele, tinha grupo do Laurez. O Vicentinho, quando saiu, discursou lá, tinha muita gente esperando ele. A Dorinha saiu também, se encontrou com o pessoal. E o primeiro debate deixou o gostinho de quero mais.
né? Os candidatos explorando os cortes, cada uma à sua maneira. E eu quero saber, Kleber Toledo, como é que você avaliou, no geral, esse primeiro debate? Primeiro é um debate morno mesmo, como você disse, né, entre os principais candidatos, candidatos que estão mais no segundo pelotão, como eu chamo, né? Geralmente vai mais para cima, como nós vimos no caso do Ataíde, do Duque, foram mais para cima, justamente por isso, porque precisam conquistar mais espaço, aparecer mais como protagonistas. E os outros três candidatos do pelotão de frente, no caso a Dorinha, o Vicentinho e o Laurez, se estudando, né? Se estudando, medindo cada palavra, cada passo que dava. Agora, o que me chamou a atenção no debate, que eu destaquei no meu comentário dessa semana, foi a presença de todos. A presença de todos confirma o cenário que a gente tem falado de uma competitividade muito grande. Ou seja, ninguém está muito à frente nessa disputa. Essa disputa está muito grande, está cabeça a cabeça. Eu acredito que ela, a não ser que tivermos um fato novo, ela deve seguir assim até o final. E porque geralmente, quando tem um candidato com muita frente, ele não vai principalmente no primeiro debate. Um debate frio, um debate justamente que isso, com o pessoal lá de baixo que vem batendo mais, então você se expõe. Então é melhor muitas vezes você ficar, perder talvez 2, 3 pontos ali, mas se você está 15, 20 pontos de frente, eu acho que é um risco medido que você geralmente faz. No caso da presença, eu acho para mim um indicativo muito forte de que as pesquisas de consumo, não essas que estão sendo divulgadas por aí, mas as de consumo que nós temos visto, que mostra realmente uma disputa muito aguerrida entre os candidatos de frente. Edson Rodrigues, na sua visão aí de muitas décadas acompanhando eleições em Tocantins, que avaliação você traz para nós do primeiro embate entre os candidatos, Edson? Olha, Maju, a gente percebeu que o debate foi bem organizado. E está de Sim. parabéns vocês que participaram do debate e quem organizou o debate. E os candidatos que foram no debate, apesar que a Dorinha pareceu muito insossa, mas ela foi de uma forma muito assim, reservada, mas ela não quis defender na hora que perguntou para ela sobre o governo, ela não quis ser defensora do governo. Ela disse que vai dar continuidade numa coisa que o pessoal está reclamando. Mas o que eu vi nesse debate foi que todos estão preparados. E como diz o amigo Kleber, meu irmão Kleber aí, que essa eleição vai ser disputada cabeça por cabeça. E Maju, e vou lhe dizer uma coisa, Maju, o povo gostou da presença de todos. E quem fugir do debate, Maju, vai perder. Porque a sociedade quer debater. A sociedade quer saber da intenção de cada candidato. E isso vai ser muito importante. Inclusive, nós, da Pauta em Pauta, vamos fazer as nossas entrevistas, o nosso debate com todos os candidatos majoritários. E eu posso dizer para você, Kleber, para você, Maju, que o Tocantins ainda não entrou, a não ser a bolha que está no meio da bolha. O tocantinense ainda não entrou na sua mente em quem vai votar. Ele ainda está cuidando dos seus afazeres, está aguardando o momento. Eu acho que a partir do 7 de setembro, que é ele que já está, os recursos do fundo partidário já está na conta dos candidatos, na conta dos partidos, eles já estão com condições de contratar pessoas, de contratar serviços. Eu acho que a partir desse programa gratuito de rádio e televisão já está bem já desenvolvido. Eu acho que a partir de 7 de setembro vamos começar a já sentir a sociedade já tomar posição e já responder. Inclusive, essa primeira rodada da Quest, que é um contrato da Rede Globo, nós vamos aguardar que pode vir muita surpresa. E eu prefiro, sobre esse, me aguardar os resultados dessa pesquisa. É o que eu tinha falado. Tudo bem, ainda para encerrar sobre o debate, assim, Kleber, eu que estava lá, que observei, eu trago um recorte aqui sobre o Laurez. O Laurez, que está com o apoio do Lula, inclusive o debate aconteceu no mesmo dia que o Laurez publicou nas redes sociais um vídeo com o presidente Lula pedindo apoio para ele. E assim, é esperado que o Laurez mexa, que ele mexa o doce, como a gente diz, na campanha dele. No debate, ele teve pouca visibilidade de falas. Então, assim, é esperado pelo perfil de gestões que ele tem, de política que ele tem,
que ele se coloque mais, Kleber e Edson. Foi uma coisa que eu percebi lá, o Laurez meio que passou assim, meio despercebido naquela vibe. E no final, o Iter, que é do PSOL, foi o último a fazer as considerações finais e ainda disse, ainda jogou ainda, eu sou o único candidato de esquerda. Jogou, o debate terminou com essa semente que ele jogou no mesmo dia que o Lula declarou para o Laurez. Então, assim, acho que é esperado do Laurez essa presença maior pela experiência política que ele tem, né? Dorinha e Vicentinho, cada um fez ali Mas só um adendo aí, Maju, só um adendo aí sobre o Laurez. O Laurez está ainda num casamento com quem ele não namorou. Ele casou com o PT com quem não namorou, com quem não tem convivência. É tanto que o PT está reclamando que ele não defende o Lula, ele não defende o governo Lula. Então, o Lourenço ainda é no relacionamento de um casamento novo. Eu acredito que até 7 de setembro ele já tem se desenvolvido, tem mais um entendimento melhor com o grupo do PT, com o qual ele faz parte agora, que ele casou, que é o Paulo Mourão, é o Célio Moura, esse pessoal que é o grupo do PT mais conservador. Então, acredito que o Laurez ainda está em lua de mel. Eu acho que ele chegou muito acanhado e realmente não chegou motivado. Mas eu acredito que daqui até 7 de setembro ele possa entrar de vez nesse casamento com o PT. Ok, então essa foi as nossas observações sobre o debate. Já tem o segundo marcado, e o próximo é da Fieto. Há muita expectativa, já um debate já tradicional dentro da agenda política eleitoral do Tocantins. Vamos ver o que é que vem por aí, né, gente? E continuando a nossa agenda de pautas aqui, que semana, hein, gente? Semana marcada por desistências no cenário da disputa. Dias após o início da campanha, o primeiro a anunciar a desistência foi o Célio Moura, que está na chapa de federal do PT, com a federação ali, com o PCdoB e com o PV. Ele anunciou num dia, 2 dias depois já recuou, já disse que voltou para a disputa, que conversou com os companheiros e tal. Mas já se queimou na largada, né, Maju? Pois é, quando o Célio anunciou a desistência, houve ali momentos de tensão na chapa de federal do PT, que tem o Salomão, que tem outras pessoas. Ele é visto como um grande puxador de votos. Ele alegou questões de saúde da esposa, que está fazendo tratamento e tal. Então, assim, durou aí questão de horas e ele já fez uma nota, já publicou uma nota aí dizendo... na nota que ele soltou, na primeira, ele até fez algumas críticas aí ao deu uma derrapada, PT, né? Deu uma derrapada. PT e tal. Aí ele retomou. Mas, nessa semana também, o ex-deputado Lázaro Botelho, que ia disputar como federal, retirou a sua pré-candidatura e declarou apoio ao jovem Lucas Campelo, lá em Araguaína. Esse movimento foi marcado também por um gesto da Valderez, a Valderez que está com o nome na nominata do Republicanos, partido do governador, mas que o dia que ela anunciou o apoio lá para o Campelo, ela disse lá para os apoiadores, o pessoal me contou, que está analisando se vai ser candidata mesmo ou não. Então, assim, os aliados dela estão aguardando para saber se a Valderez vai mesmo ser candidata ou não. E essa adesão da base do Lázaro Botelho para o Lucas Campelo, assim, fortalece muito esse jovem que foi o vereador mais votado na cidade de Araguaína, está no páreo por uma vaga, está lá na nominata do Republicanos, junto com o Ricardo Aires, com o Fabinho, né, com o Alfredo Júnior. Então, assim, essa foi uma movimentação de Araguaína. E Pedro Júnior, que disputou para a Federal em 2022, chegou até a assumir como suplente lá, né, na época pelo PL. Ele, agora na chapa do Republicanos, também desistiu da campanha para estadual. Então, assim, Será que teremos aí, Kleber, um boom de desistência? Será que é desmotivação? Falta de recursos, o pessoal não se preparou para a campanha. Há quem preveja aí que venham outras desistências para estadual e federal. O que vocês acham aí sobre essa questão, Kleber Toledo? Agora que a realidade se impõe, né? Tudo era oba-oba, até convenção, todo mundo, sabe, cheio de oba-oba e tal. Mas quando vem a realidade dos fatos, ou seja, você olha para a sua chapa, você olha para a sua candidatura, você olha para a sua vida pessoal, como é o caso, muitos problemas, como você falou, Célio Moura com problema com a esposa, com saúde e tal. Então aí a realidade se impõe, você coloca a cabeça no lugar e começa a avaliar se compensa ou não seguir.
No caso do Célio, houve uma pressão do partido, havia uma preocupação até de, como você disse, ele é um grande puxador de voto, prejudicar uma chapa proporcional que qualquer voto ali vai fazer diferença que sair, qualquer um que sair faz diferença. O Zé Salomão, inclusive, a pessoa acabou de renunciar ao mandato como prefeito de Dianópolis para concorrer a deputado federal, então assim, tem muita coisa para se perder, imagino que a pressão em cima dele foi muito forte e o Célio tem uma importância muito grande dentro do PT, em termos, inclusive, lembrando, né? Em 2018, o Célio fez 18 mil votos e se elegeu graças a ainda a coligação que existia. Ele, em 2022, perdeu a eleição, mas ele fez 36 mil votos, então foi muito Muito bem bom. votado. Então, assim, ele é importante para a chapa, ia ser uma perda muito grande para essa chapa do PT. A Valderez já foi prejudicada em 2022 com aquela chapa exclusiva de deputados estaduais, lembram? Eram 9 deputados de mandato, O 7 republicano. foram reeleitos e 2 não reeleitos. Os 2 reeleitos foram o Issan, né, que era do PV e foi para os republicanos, e também a Valderez, que acabou ficando de fora também. Então, assim, eu acho que talvez isso está pesando agora, ver se compensa, depois você ficar também 4 anos fora do mandato, aí você já perde toda aquela capilaridade que você tem com o eleitorado, então, enfim, coloca muitas questões que estão aí na mesa para ela pensar se ela deve ou não ir. Então, eu imagino que esse trauma de 2022 deve estar passando. Seu Lázaro Botelho, ele é um grande, ele é político da região norte, muito bem votado na região norte, mas numa eleição muito difícil. Essa eleição para federal está muito difícil, imagino que isso aí deve ter pesado muito para ele, e foi quando ele decidiu então apoiar o jovem Lucas Campelo, que está muito bem, né? O Lucas varrendo para dentro, para todo lugar, muitos aliados, muita aliança, e cresce e ganha muita musculatura, muito corpo, essa candidatura do Lucas aí. Agora, não duvide que possa ter sim novas desistências por conta desse contexto que eu falei. Vai cair a realidade. Aí eu olho para minha vida pessoal, olho para minha chapa, olho para os recursos que estão entrando, que as dificuldades financeiras são muito grandes, até porque essa eleição vai ser talvez a eleição mais cara da história do Tocantins, eu não tenho dúvida em relação a isso. Então tudo isso pesa nessa avaliação mais racional. Saiu do oba-oba, caiu na racionalidade agora. Concordo. Edson, tem muita gente na ponta do lápis fazendo conta, vendo se vai dar para disputar, né? O que você analisa sobre Olha, isso? Maju, o que está acontecendo agora, antes era uma pré-campanha, agora é realmente uma campanha após as convenções. E essa pré-campanha, ela se diz, é na prancheta. Você tem que fazer o planejamento e o quociente eleitoral. Por causa que não adianta você entrar na campanha e você vai ser barriga de lugar, você vai só encher a tripa para os outros, só buscar voto para os outros. Então vai ser uma eleição, como diz o cara, muito difícil, muito cara, e quem não estiver preparado para disputar uma eleição de deputado federal com que já tem mandato, com emendas impositivas, com deputado estadual com emenda positiva, quem vai entrar precisa pensar muito na campanha. A eleição não vai ser fácil, e essa eleição em Tocantins, ela vai ter um diferencial muito grande, Maju. É que há o problema do quociente eleitoral. O eleitor tem que, o candidato tem que pensar que, inclusive, para ele participar da segunda rodada, ele precisa ter pelo menos os 40% dos votos, 20% dos votos válidos. E hoje você tem, numa campanha dessa, de 70 mil votos, você tem na faixa de 30 e pouco mil, vai ser difícil. Então, a eleição hoje vai ser muito difícil para o candidato disputar uma eleição de deputado estadual e federal, exatamente pelo custo dela. E tem outro fato, Maju, ela está inflacionada. A eleição está Verdade. inflacionada. E eu não estou vendo, Maju, de nenhum candidato, 90% dos candidatos, sem bandeira. Ninguém tem bandeira. E dinheiro, todo mundo tem. Então, aonde eu vou dizer para você que se todo mundo tem dinheiro, tampouco vai ter o valor do dinheiro de Zé com Joaquim. Vai ser o mesmo valor de todos. Então, essa eleição precisa ser muito bem estudada e quem não for para a rua, quem não sair da bolha, acreditar que só o apoio do prefeito apoia ele vai ser um dos últimos colocados. E as pesquisas que estão vindo por aí, a da Fieto, a da Rede Globo, que é da Paraná Pesquisa e mais
a Quest, a Big Data, vai vir muitas pesquisas aí, que vai dar vai trazer uma fotografia nesse primeiro momento, até no próximo dia 25, como o Paralelo 13 colocou agora, mostrando os registros desse pedido de campanha. Então, a eleição não vai ser fácil, inclusive, Maju, para quem está chegando para o primeiro mandato. Esse vai ter, porque disputar a eleição com deputado estadual, que tem muitas emendas, já tem muitas obras desempenhadas. Agora, os candidatos que mandar mais de 700 milhões para shows, esses aí não vão ter o que mostrar, não, viu, Maju? Agora tem deputado, vai ter o que mostrar, vai ter obras. Esse é o nosso pensamento. É isso. Saindo desse debate sobre as desistências da semana e o que o cenário nos revela sobre possibilidades de mais desistências, vamos agora falar. Gente, a semana começou, né? No dia do debate, eu recebi aqui nos estúdios Gazeta o senador Irajá, que quebrou o silêncio pela primeira vez aí após ter desistido da disputa. Para o Senado, disputa de reeleição, ele veio aqui, conversou comigo, uma entrevista longa, Kleber, onde ele falou que não foi fácil, que ele teve que ter humildade. Eu perguntei para ele qual foi a gota d'água, senador, para que você tomasse essa decisão. Ele disse que realmente analisou as possibilidades, que viu que é uma disputa muito acirrada, ele disse, né? Sobre Laureis, ele demonstrou assim, uma total apatia com Laureis, disse que não tenho raiva do Laureis, mas a história, o tempo vai mostrar quem traiu quem, foi o que ele disse, né? E aí eu perguntei, o que o senhor queria mesmo, senador? Era tirar o PT da chapa? E ele falou que o que ele queria era, que tentou até o último momento, foi uma composição e tal. E ele anunciou, aqui na entrevista em primeira mão, o apoio dele como senador para Ronaldo Dimas para o Senado. Segundo ele, foi um pedido aí de uma parceria com o prefeito Wagner de Aravaína, de quem ele é parceiro, Eduardo Siqueira aqui em Palmas também, que ele também é parceiro da gestão. E para a segunda vaga, ele falou que pode ser qualquer um dos outros, que está analisando, que vai ver, né? Para governo, ele descartou apoiar o Laureis e disse que está entre Ataídes, Vicentinho e Dorinha. Segundo ele, o apoio será como cidadão. Então, veio aí essa declaração do Irajá, embora a gente vê que o Irajá não está fazendo tanta gestão assim, sobre os prefeitos que eram da base dele. Ele disse que o papel dele agora é mais como cidadão, como apoiador e tal. E um ingrediente, a Ivonete, que foi lançada por ele como candidata ao Senado, também não conseguiu ser candidata ao Senado, declarou apoio para o candidato ao governo, Vicentinho. Eu estava conversando esses dias com o pessoal nos bastidores, Kleber, o pessoal falou assim, que esse apoio do Irajá para o Dimas, agora seria ele retribuindo aquele apoio que o Dimas deu lá em 2018, quando ele foi eleito. O que você acha? Isso. Que análise que você traz dessa fala do Irajá e desse posicionamento aí que ele se colocou? Só antes disso, ele deixou claro que continua apoiando Lula, que vai batalhar pela campanha de Lula, e disse sobre a mãe dele na coordenação. Ele disse que a campanha não poderia estar em melhores mãos. Cláudio, o que você acha dessa postura, dessas falas do Irajá e depois de ter desistido? Primeira vez que ele veio a público se manifestar. Faz sentido isso que você lembrou dos bastidores, porque esse apoio do Dimas ao Irajá em 2018 custou a relação do Dimas com César Halum, porque o candidato que contava com o apoio do Dimas em 2018 era o César Halum. Inclusive o César Halum liberou uma emenda lá grande para o governo municipal, né, de Araguari. Época. E aí o que acontece? O pessoal na época falava que o Dimas recebeu a emenda com a mão e com a outra mão já foi a levar o apoio para o Irajá, né? E isso aí causou uma mágoa muito grande no grupo no próprio César Halum e causou ali o rompimento, né, entre eles. Então faz sentido. Bom, o Irajá realmente desistiu, isso quem disse foi o próprio presidente do PSD, o Gilberto Kassab, porque ele não queria realmente o PT com a candidatura ao Senado, como tem agora com Paulo Mourão, queria o PT na suplência. Isso aí é um fato. Outra coisa também anota aí, esse apoio da Ivonete ao Vicentinho Júnior, para mim, aponta o caminho do Irajá. Eu acho que o Irajá pode ir realmente para o Vicentinho. Ele e a Ivonete estavam numa relação muito próxima. A Ivonete entrou nessa furada, né, de primeira candidatura
candidata suplente da primeira suplente dele, né? Candidata senadora, na verdade, né? Candidata senadora dele, lançada por ele, que era uma furada, né? Que não ia para lugar nenhum, certo? Então, assim, mostrou essa proximidade muito grande. E tem um fato interessante que o pessoal tem colocado, inclusive o pessoal do Laurez, algumas pessoas me falam que muita gente da Cátia e do Irajá já estão apoiando o Vicentinho. E eles apontam, por exemplo, vereadores lá de Aguiarnópolis, como Julimar Brito, que está com o Vicentinho, apontam também, por exemplo, o prefeito de Araguatins, o Aquiles da Areia, que é muito próximo a Irajá, e a senadora Cátia Abreu, também que estão com o Vicentinho. Então, eles dizem, esperam nos bastidores, o pessoal do Laurez, que o caminho do Irajá seja realmente o Vicentinho, né? Inclusive, eles dizem que a Cátia estaria já na campanha do Vicentinho. Isso aí Inclusive, Cleber, muito, o irmão dele é candidato a deputado federal na chapa dele, do Vicentinho, né? exatamente. O Iratã é candidato a deputado federal na chapa do Vicentinho. Então, assim, mas assim, a senadora até agora não manifestou nem do lado nem do outro. Lembra que ela não foi na convenção do Laurez, mandou uma nota desejando boa sorte e vamos reeleger o presidente Lula, mas não citou nome de ninguém. Ela teve muito cuidado, muitos dedos para fazer aquela nota ali. Agora, outra coisa também para encerrar, o Irajá, ele vem cuidando do pouso dele, da aterrissagem. Ele está todo dia agora mandando release, mandando postagem do que ele fez pelo Estado, relembrando, entregando obras, inclusive tem obras sociais, obras físicas, que ele vai entregar daqui para o fim do ano e tem uma participação de mídia bastante grande em termos de divulgação nas redes sociais do que ele fez. Então, ou seja, aponta que ele quer fazer esse pouso sem deixar que seja assim uma queda, ou seja, um pouso suave em que todo mundo lembre dele com muita satisfação. Eu perguntei, viu, Kleber e Edson, essa eleição você não vai disputar, Irajá, mas e aí? 2028, 2030, quais são as suas pretensões? Ele deixou em aberto, disse que quer descansar, ir para a parte empresarial, continuar estudando, parará. Desconversou. Edson Rodrigues. Olha, o Irajá, ele já começou a errar desde quando ele saiu candidato a governador e atrapalhou a candidatura da eleição da mãe dele. Ele começou a patinar naquela época. E de lá para cá ele vem patinando. O Irajá ele não conseguiu ter uma liderança forte dentro do Estado, porém, como senador, ele subiu bastante recursos, isso não se pode negar, ele subiu bastante recursos, deu um apoio constante aos prefeitos que o apoiaram para que ele chegasse ao Senado, mas o Irajá não tinha a mínima chance de ser candidato a senador. Não é porque é do Paulo Mourão, não. O Paulo Mourão era um candidato natural do PT, não tinha como sair, e não jamais iria aceitar ser suplente, de primeiro suplente dele. Então, o Irajá está caindo em pé, está divulgando tudo que ele fez, mas ele não deixou de ser uma pessoa que atrapalhou muito a política da mãe dele na reeleição. Hoje, o Irajá precisa, se ele quiser viver a vida política, precisa ser mais partidário e ser mais próximo do povo. O Irajá viveu muito fora do Estado. Isso aí também pesou na hora dele decidir quando ele decidiu ser candidato à reeleição, o não apoio que ele recebeu do reconhecimento de trabalho dele. Então, o Irajá está pagando pelo que ele plantou. É o meu pensamento. Muito bem. Agora, seguindo a nossa pauta aqui, o outro assunto da semana, que está rendendo ainda até hoje, gente. 2 caravanas do Lula. Cátia, coordenadora da campanha do Lula, agendou faz tempo, né, esse corre lá no bico, em várias cidades, reaproximando aí a campanha do time do Lula das bases lá na região e tal. E daí Paulo Mourão tá lá com Silva Neto e com Célio Moura também dizendo que é uma caravana paralela, né? E a filha do Lula, inclusive, vai estar com a Cátia a partir de amanhã. E assim, a gente olha para isso e vê assim, 2 caravanas na mesma região, nos mesmos dias, nos mesmos municípios, parece. Que análise podemos tirar disso, Kleber Toledo? Olha, até fiz um vídeo na manhã desta sexta-feira falando sobre isso. É inacreditável, inacreditável, assim. Você vê como que o PT consegue transformar uma pauta altamente positiva numa pauta negativa, né?
Porque é interessante, eu até mostrei no meu vídeo, os dois calendários é o mesmo. Tem uma cidade que diferencia lá de um dia só, o resto é a mesma cidade, o mesmo horário. Como se faz duas caravanas com o mesmo objetivo, diga-se, ou seja, seria, em tese, promover o presidente Lula, em tese, né? Só que joga uma contra a outra. Agora, nós temos que dizer, a ex-senadora Cátia Abreu é a coordenadora da campanha de reeleição do presidente Lula no Estado. Ela anunciou essa caravana semana passada já. Então, ou seja, ninguém sabia que outra caravana ocorreria. Então, em tese, só havia caravana da Cátia em relação ao Lula, para promover a campanha do Lula. E aí, na quarta-feira, soltaram essa. Tanto é que quando saiu o release do Paulo Mourão falando que ele ia liderar uma caravana, aqui na coluna do CT nós pensamos que ele ia participar da caravana da Cátia. Porque, assim, para mim era uma caravana só. Como que você faz duas caravanas com o mesmo objetivo? A mesma data, né? As mesmas datas? Mesma data, mesmo horário. As mesmas cidades, mesmo horário, tudo igual. Nós olhamos, bateu tudo. Então eu falei assim, não, então é a mesma, né? Não era. Era uma contra a outra. Agora, o que fica? Fica um confronto, um enfrentamento do Paulo Mourão, do Célio Moura e de um grupo ali de personalidades históricas do PT, enfrentando a ex-senadora Cátia Abreu e, ao mesmo tempo, fazendo uma concorrência com ela. Ou seja, eu quero esvaziar o seu evento. Eu vou fazer um evento para mostrar que o meu é maior e o seu é menor. Olha, se por exemplo, o pessoal do Bolsonaro fizesse isso, era totalmente aceitável, parte do processo. Então, no mesmo dia que a Cátia fizer um evento, eu vou fazer um evento pró Flávio Bolsonaro e vou fazer um evento maior que o da Cátia. Esse é o natural. Não! São dois apoiadores do PT se digladiando pelo mesmo eleitorado. Gente, é inacreditável. Eu acho que quem perde com isso é o presidente Lula, porque a campanha dele perde com isso e mostra que falta maturidade política ao PT ainda, e o que explica, em grande parte, a crise que o partido enfrenta há muito tempo que não ganha o jogo eleitoral. Não ganha jogo eleitoral. E isso é uma pena, né? É uma pena com o partido. E lembrando, como eu tenho dito, depois de Siqueira Campos, o maior vitorioso eleitoralmente falando do Tocantins chama Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca perdeu uma eleição no Estado. E apesar disso, o PT não tem protagonismo nenhum. Mas essas divergências internas explicam isso. Agora, precisamos falar sobre o papel da ex-senadora Cátia. Ela está referendada pela Nacional do Partido. Antes de sair em caravana, ela reuniu os segmentos do PT, ouviu os pré-candidatos, tanto na sede do partido quanto na chácara dela, fez reunião com a juventude. Então, assim, a Cátia está conduzindo de uma forma não contaminada, ou seja, ela não está personalizando, ela está colocando o palanque do Lula acima de tudo. Tanto é que as informações que eu tenho é que tem cidades que ela está passando que tem apoiador do Daurinha, do Vicentinho e tal, estadualmente, mas que são todos Lula. Ela tá varrendo para dentro, fazendo esse movimento. Mas isso, Maju, isso que é o importante dizer mesmo, você tem razão, porque assim, na minha concepção, a ex-senadora está certa. Por quê? Ela é coordenadora da reeleição do presidente Lula. Ela está aqui para fazer com que o Lula tenha uma votação maior do que nos anos anteriores. Então, ou seja, ela não pode ficar falando, eu vou fazer campanha para uma bolha, que é a bolha dos simpatizantes do Lula. Ela tem que sair da bolha, então, e ela está procurando sair da bolha, trazendo prefeitos, vereadores, como ela disse, lembra? Ela disse que vai fazer um jantar, e vai fazer um jantar para prefeitos e um jantar para vereadores que apoiam o Lula, independente do palanque regional. Ou seja, pode ser um prefeito ligado a Vicentinho, a Dorinha, ou quem quer que seja, mas desde que apoia o Lula, ela quer. Inclusive, foi esse espírito que ela levou para o bico que desagradou o pessoal, esse grupo histórico do PT, porque não queria que fizesse a campanha com eles no palanque. Não tem sentido. E outra coisa que você falou que você tem razão é que ela o nome avalizado pelo presidente Lula para fazer essa coordenação no Estado. E uma prova disso, ela deu um checkmate hoje nesse grupo que antagonista a ela. É trazer a filha do Lula, a Lurian, para a campanha de reeleição do presidente lá no Bico do Papagaio, como você disse que vai estar com ela. Isso por si só é palavra final. Quem é o nome do presidente Lula hoje aqui no Estado chama Cátia Abreu. E essa presença da Lurian é praticamente reconhecer firma disso.
Edson Rodrigues. Checkmate. Checkmate. É a vinda da filha do Lula, é um checkmate. Inclusive o Paulo Mourão, que vai ser candidato, vai ser derrotado pela terceira vez para senador. Ele tem 4 derrotas consecutivas aí, de prefeito, candidato a prefeito em ponto, e 2 de senadores, de 2018 e 2018. E agora vai ser mais uma derrota, exatamente pela falta de união do partido, pela falta de proposta. Ele está querendo peitar uma Cátia. Quem tem amizade com o Lula não é Paulo Mourão, está provado que é Cátia. Cátia foi escolhida para ser a coordenadora, para ser coordenadora da campanha do Lula. E o Célio Moura também ele já está muito atrasado, ele é uma pessoa importante e tudo, mas essa entrada do Célio Moura para disputar espaço com o Cátia, a verdade que eu estou sabendo nos bastidores é que eles queriam participar da festa da Cátia, da reunião da Cátia. Mas a Cátia mandou um recado que no microfone dela ele não falava. Isso é nos bastidores. Aí eles decidiram, segundo o que consta nos bastidores, está a prova do mesmos dias e nas mesmas cidades, nos mesmos horários, estamos juntos. Na verdade, isso é um desrespeito com os eleitores do Lula. E não vamos botar isso em prato limpo. A Cátia está com o comando da candidatura do Lula. É tanto que ela não foi nas convenções e respeitou todos eles, porém ela não está sendo respeitada e está sendo aceita por eles. Porque ela não precisa ser aceita por eles. Ela já foi aceita pelo presidente da República. Está claro que é uma briga de menino, de buchão, que só que vai perder só eles dois. Eu acredito que nessa briga a Cátia já ganhou. A vinda da filha do Lula, olha, quem beija meu filho adoça minha boca. Ele mandando a filha dele vir representar ele junto à Cátia, eu acho que o checkmate foi dado. Tudo bem. É isso, vamos continuar acompanhando esse clima aí no PT. O fato é, a Cátia está lá, continua com as agendas, vai receber a filha do Lula e o que tem chegado para mim de bastidor é que é gente chorando, é depoimento emotivo, são as pessoas recordando os legados do Lula. A Cátia tem feito falas falando muitos programas sociais, né? A caravana segue lá, Mourão segue na caravana paralela dele e Bico está lá mobilizado. E, falando em bico, ô bico de açúcar, hein, gente? Tá a Cátia para um lado, Mourão para o outro. Dorinha também tá lá, viu? E o Eduardo Gomes também está lá. Candidata ao governo, professora Dorinha, começou a sua série de andanças de campanha oficial lá pelo Bico, passou por Araguaína, e aí foi bem recebido em Ananás, uma multidão em Ananás, muita gente, eu vi pelas imagens, Araguatins, senador Eduardo Gomes a acompanha, o Carlos Gaguinho também, os deputados da região, Jair Farias, a Dorinha tá andando, onde ela passa, eu estava vendo umas imagens, passou por Piraquê também, muita gente aguardando, passa, discursa, conversa, ou seja, a campanha entrou no modo contato popular. Por outro lado, Vicentinho também, Vicentinho teve em Taquarussu com empresários, participou ali do lançamento do Toninho em Porto, seguiu para Gurupi, Figueirópolis, ou seja, os 2 principais candidatos até o momento eles partiram agora para o contato popular, né? Além da campanha acelerada nas redes, com muitos vídeos, com muita coisa colorida, com muito slogan, com muito isso, com muito aquilo. Eles partiram agora, meu filho, para o contato popular. Para essas agendas agora, que é o que deve movimentar nos próximos 44 dias de campanha. O que podemos esperar de novo da campanha do Vicentinho, da campanha da Dorinha, da campanha do Laurez? Tivemos uma pré-campanha atípica, onde o eleitorado já teve que consumir muita coisa antecipada, todo mundo já um pouco cansado. O que será que vem de novidade aí, hein, gente? Eles estão na rua aí atrás do povo. A Dorinha tem participado dos lançamentos dos seus candidatos proporcionais. O Van, candidato que é do partido dela, lançou em Araguatins ontem. Vi que teve um adesivaço do Winston Gomes, que é do partido do Eduardo Gomes. Tinha muita gente também, né? E hoje, nessa sexta, Jair Farias, que está dentre os principais nomes da disputa federal, faz lá o seu primeiro comício lá na sua Sítio Novo. Lá em Porto, no dia... essa semana o Vicentinho teve com o Toninho, discursou, falou de gratidão, agradeceu o Toninho. Toninho foi o primeiro, na verdade, Edson, Toninho lá da sua Porto Nacional, que pulou no barco do Vicentinho. O Vicentinho falou assim, que o Toninho não titubeou quando ele pediu esse apoio para ele, né? Foi lá na sua Porto Nacional, na terra do Vicentinho, né, Edson? E uma fala interessante do Vicentinho, Edson, ele falou pro Toninho
que nós perdemos muito tempo brigando um com o outro. Essa é a campanha das reconciliações, Edson Rodrigues, na sua opinião? Olha, sobre esse rapaz, esse Tom, eu acho que foi um dos piores deputados que houve na Assembleia da Câmara dos Deputados, que não mostrou resultado nenhum. Um homem que não falou, foi. Realmente ele está saindo porque realmente ele não conseguiu se encontrar com o deputado federal. E como deputado estadual, todo mundo já sabe que ele foi presidente da Assembleia. Eu dispenso qualquer comentário sobre esse rapaz. Certo, ok. Kleber, agora o que a gente pode esperar agora, a 44 dias da campanha da Dorinha e Vicentinho, agora ir para a galera, né? Pro meio do povo. Agora movimentar as bases, né? É o básico, né? Eu acho que vai acontecendo agora é o feijão com arroz ainda. Aquilo que eu falei que nós falamos inicialmente, uma campanha morna ainda, né? Apesar de estamos há muito tempo em pré-campanha, mas estão se medindo o que cada um vai falar, vai fazer, vai apresentar, para começar a dar corpo. Agora, aquilo que o Edson falou anteriormente é importante, porque o eleitor agora começa a entrar. Eu acho que, como a gente já tem falado, dois passos que vão definir agora a eleição. A primeira é a entrada do eleitor no processo eleitoral, porque não está. Né? O eleitor, como disse o Edson, está pagando conta, está indo para a escola, está indo para o trabalho, enfim, resolvendo seus problemas pessoais, e não tem, a eleição corre à parte. A eleição, ela toma, até agora, ela toma muito a gente, que eu chamo de operadores da política, ou seja, o jornalista, é o assessor, é o político, é o formador de opinião, é esse público que está antenado. As pessoas, em geral, começam a vir para a campanha agora, e aí começa a definição do voto. E o outro passo importante, que eu acho que vai definir o processo eleitoral, eu falei num vídeo essa semana, que é a entrada dos líderes efetivamente na campanha, prefeitos e vereadores. Porque até agora anunciou apoio. Anunciar apoio é uma coisa, entrar na campanha é outra. E aí nós temos um embate, eu já comentei por alto com vocês, que eu acho que vai fundamental diante da importância que o líder tem, sobretudo lá no interior profundo do estado, nos 126 menores municípios, que é a disputa entre prefeito e vereador. Porque os prefeitos, em sua maioria, está com a Dorinha e os vereadores, em sua maioria, parece que é uma tendência pró-Vicentim. E aí, como que vai se dar essa disputa lá no município? Como que Dorinha e Vicentim vão resolver com os prefeitos e os vereadores, como isso vai ficar no município? Eu acho que são esses dois movimentos que vão decidir o processo eleitoral. O resto é mais feijão com arroz, é cumprir pauta, procurar não errar, apresentar a proposta, participar de debate, entrevistas e mostrar movimentação para o público. Isso é importante. Fora isso aí, são esses dois passos que vão determinar. E, logicamente, isso tudo, o debate, a divulgação de campanha, movimentação em rede social, participação em reunião, é lógico para chamar a atenção desse eleitor que está entrando agora no processo eleitoral. Esse é um passo, principalmente para cidades maiores. Para cidades menores, o impasse vai se resolver a partir dessa disputa, vamos dizer, interna no município que temos entre prefeitos e vereadores, com quem nós vamos ficar. Eu acho que são esses dois movimentos que vão decidir o processo eleitoral. Muito bem, as análises de Kleber Toledo. Isso, caminhando aqui para o final da nossa pauta, vamos falar sobre a disputa ao Senado. Essa semana, o senador Eduardo Gomes, que tem estado à frente de todas as pesquisas divulgadas até o momento, ele que é vice-presidente do Senado, aconteceu uma coisa interessante, ele fechou aí, Kleber, o apoio do G5, né? Porque o Ronivon de Porto me deu uma entrevista exclusiva anteontem, aderiu à campanha do senador. Então, o senador passa a contar com o apoio do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, de Araguaína, Wagner Rodrigues, de Gurupi, Josi Nunes, de Porto, agora Ronivon, e de Celcinho, ali em Paraíso. Então, são os 5 maiores colégios, chamados G5. O Eduardo Gomes, que eu tenho acompanhado nas redes sociais a movimentação dele, tem feito uma campanha muito voltada para humanização agora ele está aí no meio do povo. Ontem eu vi um material bacana de um eleitor que o encontrou, entregou uma foto para ele de 25 anos atrás, ou seja, a gente vê um senador que está buscando essa conexão com as bases, na disputa eleitoral é importante. Por outro lado, Guimarães segue avançando com alguns apoios. O Gutierrez Torquato, que é lá do PSD de Laurez, declarou apoio para o Guimarães, né? Lá em Alvorada também hoje chegou aí material de Alvorada, né? Maioria dos vereadores lá também, muitos declarando apoio para
para o Guimarães, também está nesse momento aí de conquistar apoios. Carlos Gaguin, essa semana, movimentou muito o cenário, o Gaguin está muito acelerado aí, buscando apoio, correndo atrás dos prefeitos do Irajá, que eram do Irajá também. Na Araguaína, o Gaguin recebeu o apoio do Jorge Frederico, que dobra com o Alexandre Guimarães e que é do grupo do Vicentinho, né? Paulo Mourão segue aí nas andanças junto com o Laurez ali, mais junto do Laurez, dia do debate ele estava lá, acompanhou o Laurez, está seguindo, buscando essa base petista, no discurso mais crítico, né? E temos aí também Ronaldo Dimas, que essa semana teve vídeo da Poliana Siqueira em Palmas, primeira-dama apoiando ele gravou uma série de vídeos, teve esse apoio do Irajá para ele também, aí o Dimas está começando a se manifestar, ele que entrou tarde na disputa, aí também, né? Luxemburgo, candidato avulso, correndo por fora, fazendo as suas agendas aí, buscando o conhecimento que o pessoal tem dele, a parte esportiva, né? E o Eli Borges, que está aí também andando, buscando mostrar o seu trabalho, defendendo a questão da bandeira dele cristã, enfim. Kleber Toledo, que análise você tem feito desses primeiros dias de campanha pro Senado? Eu queria abrir esse claro, bloco. sim. Eu queria abrir esse bloco de senador. O que está me parecendo que você falou, realmente, a gente está acompanhando, mas existe uma goiaba podre nesse meio aí. Vou trazer por quê. O Tribunal Regional Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, proibiu que o Marçal participasse do horário gratuito e fosse candidato e do fundo partidário. Em Brasília, o Tribunal Eleitoral disse, o Ministério Público Federal Eleitoral disse que tornou a posição que o Arruda está inelegível e não pode ser candidato. Em Tocantins, nós temos um candidato que está condenado e colegiado, julgado e condenado e colegiado, e está recorrendo de um fato que já está decidido, que é o Carlos Gaguinho. Será, se essa candidatura não corre o risco de ocorrer o que ocorreu com Marcelo Miranda, que foi eleito e não foi nem diplomado, que o Gaguinho está inelegível, segundo a lei. E eu tenho os processos aqui. O Gaguinho tinha 146 processos. Ele arredondou para 100. E um desses processos, ele está transitado e julgado e colegiado. Então, eu acho que isso aí precisa ser discutido. E nós vamos buscar um relatório, um parecer do jurista sobre essa candidatura, por causa que ela pode, inclusive, ser anulado os votos dele. E isso não aconteceu o que aconteceu na época. O Vicentinho assumiu no lugar do Marcelo Miranda, que não foi nem diplomado. Então, eu vejo que a candidatura ao Senado, nós temos esses problemas, nós precisamos discutir a fundo sobre essa candidatura do Gaguinho, sobre essa condenação de transitado e julgado. Cleber Toledo. Isso. Então, isso é muito sério. Eu não tenho acompanhado efetivamente a tramitação desses processos, mas se realmente está nessa situação, é uma situação grave. Agora, o Gaguinho tem uma dificuldade para mim nos municípios maiores. Nos municípios menores, onde o voto é do prefeito, é um voto amarrado, é o voto do coroné, então você fecha o coroné e ele te coloca o rebanho à sua porta, aí eu acho que fica mais fácil para ele. Então vai lá, fechou o prefeito garante os votos. Mas isso aí todo mundo consegue de uma forma ou de outra. O diferencial para os candidatos a senador vai se dar, principalmente quem tem mais força no interior, nas grandes cidades. Porque na grande cidade você precisa ter muito mais desempenho pessoal, que depende muito da credibilidade pessoal, depende muito do histórico de relação mais próximo com o eleitor para você conseguir voto. Historicamente, o Gaguinho não tem uma votação, assim, digamos, proeminente nas cidades maiores. Eu acho que é uma grande dificuldade que o Gaguinho vai ter para se reeleger, para buscar o mandato de senador, vai ser justamente nos municípios maiores. Ele vai ter muita dificuldade. Nos municípios menores, mais fácil, mas nos municípios maiores
vai ser muito difícil. O senador Eduardo Gomes, eu acho que ele tem uma relação, como a Maju estava falando, do excesso dos apoios de prefeitos, vereadores, é algo muito natural. O Eduardo é muito querido pelos prefeitos, pelos vereadores. Na verdade, o Eduardo era para ter sido candidato a governador em 2022 e seria um candidato a governador muito forte naquela época. Eu sempre digo que quem mais comemorou quando o Gomes falou que não era candidato a governador foi o governador Vanderlei Barbosa. Mais do que o Dimas, né? Lembra que estava aquela dúvida se o candidato a governador era o Dimas ou era o Eduardo Gomes, né? Aí Eduardo Inclusive, Gomes. o Kleber, ele é um Ah, líder de recursos federais trazido para o Estado exatamente em um momento muito importante do Eduardo. Foi no momento da pandemia, que sim, sim, sim. ele conseguiu trazer avião da fábrica cheio de UTI, de remédio, de profissionais. Então, o Eduardo tem uma participação muito grande, trouxe dinheiro para aquela época e salvou muitas vidas. Então, o Eduardo tem um trabalho, não tem uma cidade do Estado que não tem obra desse rapaz. Então, ele Não, está ele, colhendo o que ele plantou. ele tem uma relação muito forte com os prefeitos e ao contrário do Gaguinho, ele tem um reconhecimento muito forte nos municípios maiores. É o caso, por exemplo, de Palmas, onde ele tem uma atuação espetacular junto a a Universidade da Maturidade, fundamental, uma instituição. Na verdade, assim, é um E o trabalho Hospital que do Amor, né, Kleber? Tem o Hospital é do o Amor. Hospital do Amor, a então assim, ele tem trabalhos muito fortes nos grandes municípios e um reconhecimento, ainda que haja muita crítica, lógico, pela posição dele, ele foi líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, tem logicamente os problemas, tem as insatisfações, mas há um reconhecimento do trabalho que ele realizou pelos prefeitos e vereadores do interior e dos eleitores das grandes cidades. Então, para mim, essa é a grande virtude do Eduardo. Né? E como eu disse, se ele fosse candidato a governador em 2022, poderia ter mudado aquela eleição. Eu não tenho dúvida disso. Foi o melhor momento dele ali. E no caso do Alexandre Guimarães, também tem, assim, se destacado a conquista de apoios por todo o estado. Hoje mesmo eu recebi aqui um material dele recebendo apoio por interior. Então, assim, ele está fortalecendo muito essa candidatura do Alexandre Guimarães. O Luxemburgo também tem atuado de forma interessante, ele tem buscado apoio de líderes que tiveram expressão, ex-prefeitos, vereadores e ex-prefeitos, tem alguns também dedicando apoio a ele. E o Eli continua tentando sair daquela bolha da igreja para poder atingir outros públicos, que isso é fundamental. Ele precisa sair da bolha da igreja, onde ele já tem um reconhecimento, e alcançar outra parte do eleitorado para ele conseguir se dar bem nessa disputa pelo Senado. Mas E eu isso é acredito, Kleber, que fundamental. E esses o Paulo candidatos Mourão, majoritários, eu acredito que esses candidatos majoritários, é isso que você está falando, concordo 100% com você. O horário gratuito de rádio e televisão, esse contato com o povo, eu acho que isso vai ajudar muito a sair da gaveta. E o Eli tem chance de crescer e o Luxemburgo. Agora, o Alexandre já cresceu muito, viu? E preciso ter muito cuidado. O Alexandre hoje é um dos candidatos mais bem avaliados na opinião pública como candidato a senador. só para fechar, no Paulo Mourão, só para fechar o Paulo Mourão, ele é eu sempre digo, um dos quadros mais qualificados da política do Estado, tem uma sensibilidade social, uma preocupação com o desenvolvimento humano e econômico, e é um estudioso do Estado. Agora, precisa sair dessas briguinhas pequenas, como nós estamos vendo essa questão da caravana lá no Bico do Papagaio. Eu acho que tem que correr atrás da eleição dele, esquecer Cátia Abreu, a Cátia que faz, não concordo, beleza, a Cátia que faz, tem divergência, então vai lá para a Executiva Nacional do PT e decide lá. Mas não ficar um briguinha, sabe, briguinha de currutela aqui no Tocantins. Isso é muito pequeno. Eu acho que ele é muito grande para se preocupar com isso e assim, e ele começar a trabalhar naquilo que ele pensa, mostrar para as pessoas o que ele acredita e sair dessas coisas pequenas que isso dá desgaste, ele é um candidato que pode crescer. É um grande nome da política do Estado, Paulo Mourão. E Paulo Mourão, como você falou, tem todas as condições de trazer uma campanha competitiva, crítica, propositiva, né? Ele realmente está muito por dentro dos E dados o Paulo Mourão, o tanto de anos. desafios. Maju, o Paulo Mourão tem 3 a 4 mandatos de deputado federal, tem um mandato de prefeito e um mandato de deputado estadual, e todos
mandato que ele desempenhou, ele saiu com sua ficha limpa, nunca foi envolvido com nenhum rolo de corrupção. Então, é o que o Cleber está falando. Ele precisa cuidar da campanha dele. Sair e também sair dessa bolha, só da bolha ali dos mesmos, buscar o voto do tocantinense com a identificação da esquerda, que é o campo que ele milita, mas, acima de tudo, buscar o voto dos indecisos. Gente, nessa disputa ao Senado, principalmente quem está buscando a segunda vaga aí, o voto dos indecisos. Hoje, você vai na padaria, você vai em qualquer lugar, você vê todo mundo, às vezes, dizendo que tem o primeiro candidato ao Senado e não tem o segundo. O índice de pessoas que não têm definido o segundo voto ainda é muito grande. Gente, vamos andando que o tempo está passando. Eu quero encerrar aqui falando sobre as disputas proporcionais. Gente, muitos nomes que essa semana aí deram um show de organização de campanha. Cláudia Leles, candidata à reeleição pelo PV, fez um evento grande, né? Foi no mesmo dia do debate, lotou ali, um evento marcado por emoção, e ela deu a largada na campanha com vários prefeitos, com a Karine, primeira-dama presente, a Cátia Abreu, a Cláudia Leles, aliás, desculpa, a Cláudia Leles vem mostrando seu potencial de crescimento para a votação nessa eleição, isso por causa do amadurecimento que ela teve no mandato dela, e também por causa das causas que ela abraçou. Hoje ela é colocada aí nos bastidores dos grupos políticos como uma para estar dentro dos top 5 das mais votadas aí. Ela fez um evento bacana. Ricardo Aires, candidato a federal, também fez um evento essa semana lotado, com a presença do governador Vanderlei Barbosa, a presença da Karine. Ele falou dos dados da sua produtividade. Inclusive, o deputado é considerado os melhores, né? O Ricardo é considerado os melhores deputados federais. Dentre esses deputados aí com muita produtividade, né? Lucas Campelo, que a gente falou, tem sido um dos destaques para a federal. Lucas Campelo, a campanha dele começou a pipocar em todo o estado, sair de Araguaína ali. Ele tem Iratã, precisamos falar de Iratã Abreu, gente. Na entrevista que eu fiz com o Irajá defendeu muito o Iratã, falando do preparo, que ele está preparado, ele falou que admira muito o irmão. Iratã está com a bandeira da tecnologia, da inovação, está mexendo doce, não está nesse rótulozinho aí de filme do Cátia Abreu, ele está correndo. Inclusive, ele está no bico, né? Ele está no bico. Ele está rodando lá no bico, com o Vicentinho, tá lá no PSDB. No PSDB, onde tem também o Osíris Damasio, considerado um dos grandes nomes qualitativos para a federal. Nessa disputa também está lá na chapa, lá, junto com o Iratã, está correndo, ampliando bases também. Então, a gente começa a entender que a disputa para a federal e estadual não é para amadores, hein? Esse ano, o pessoal está se preparando, se organizando, campanhas bem estruturadas. Você anda na rua, você já vê carro adesivado, você já vê a presença de alguns nomes já aí se destacando, né, em Palmas, Araguaína, Gurupi, nos grandes centros, os federais já, né, também já correndo aí atrás de si. E hoje, Maju, hoje tem uma grande festa do lançamento da candidatura a deputado federal do Jair Farias, um dos deputados mais bem avaliados na região do Bico e deve ser mais bem votado naquela região. Teve uma grande votação. Hoje a festa dele, o lançamento da candidatura dele é oficial. Nessa sexta, o Jair lança. O Jair é aquele candidato a federal que é respeitado por todos os concorrentes e adversários. Todos reconhecem a força que ele construiu no Bico do Papagaio, porque o Bico do Papagaio tem esse apelo por voltar a ter um deputado federal da região. E o Jair Farias, desde que foi reeleito na última eleição, já começou a trabalhar esse nome. Vem do Bico forte, com votação, com previsão de votação altíssima. Hoje eu vi um vídeo que ele soltou cedo, pegando a bandeira da cidade de Sítio Novo, falando da raiz, ou seja, ele está trabalhando bem o sentimento, o voto de sentimento. Além disso, ele está em Palmas, está em vários outros municípios. Então, assim, Jair Farias, com certeza, hoje, um dos principais nomes para a disputa à federal. Kleber, nesses nomes que a gente falou aqui, estadual e federal, mostram que não está para amadores essa disputa de federal e estadual, né, meu amigo? Não, vai ser uma eleição muito difícil, muito profissionalizada e que exige dos candidatos uma ocupação de espaço, não só do espaço físico, de estar lá presencialmente, mas das redes sociais, veículos de comunicação, precisam ocupar esse espaço, está aparecendo. Você falou nomes, você fez uma radiografia bacana aí, realmente a Cláudia tem feito um trabalho de campanha da Cláudia, os trabalhos são muito bons, geralmente, são trabalhos excelentes, e ela tem uns apoios muito firmes, ela não aparece tanto em termos de mídia mesmo, assim, mas a relação dela com a base dela é muito forte, e isso aí fica muito claro nesse período eleitoral. No caso do Iratã, o Iratã foi um excelente vereador, sabe assim, foi um excelente vereador, como já dissemos isso,
aquele vereador que ia a campo, saía, incomodava muito o Amasta, na época o Amasta era o prefeito, e aí, mas foi um excelente vereador. Eu acho que ele tem muito tino para a política, sempre achei isso. A forma de relacionamento muito fácil, muito tranquila para concorrer. Já falamos do Lucas, o Lucas tem obtido um espaço muito bom, também é outro muito habilidoso. O pai é muito querido, o Edivaldo é um cara maravilhoso, é respeitado, enfim, é uma família muito tradicional e muito envolvida com a comunidade. A comunidade gosta muito da família, é uma família muito dedicada à comunidade, e isso é muito importante também. O Damaso foi um grande deputado estadual, um grande presidente da Assembleia. Foi para mim, talvez um dos melhores presidentes da Assembleia que nós tivemos foi o Osíris Damaso, e foi um excelente deputado federal. É aquela pessoa técnica, preocupada com a base. Ele é muito fechadão, mas ao mesmo tempo ele é muito querido pelos prefeitos. Eu vejo isso, os prefeitos gostam muito dele. E ele é muito fiel. Caso agora do Amélio Carnes. Foi um fenômeno, um fato muito interessante, porque ele lembra que ele era presidente do Rural Teams, do governo do Vanderlei Barbosa. Depois se afastou, ficou no governo do Laurez. Quando o Vanderlei voltou, o Vanderlei ficou meio chateado, mas depois acabou vindo para o governo do Vanderlei. Mas ele gosta muito, ele é muito próximo do Amélio. E quando o Amélio rompeu com o Vanderlei, foi com o Vicentino, não pensou duas vezes. Ele deixou o governo Vanderlei, que eu acho que seria muito mais fácil ele ser candidato ali com o Vanderlei, e acompanhou o Amélio, foi para o PSDB. É porque o Damaso, Kleber, ele é uma pessoa de posição, uma pessoa muito séria, homem de palavra, que ouve os compromissos, e uma pessoa muito querida no Vale do Araguaia ali. Então, ele hoje está sendo apoiado lá em Porto Nacional, naquela região central. Ele vai ser um deputado bem votado, exatamente pela forma que ele se comporta, de um homem sério e de um homem que defende o agronegócio, o empresariado. Então, uma pessoa que defende a abertura de empregos. Ele é uma pessoa muito importante na Câmara dos Deputados. Então, o Damaso é uma pessoa que tem DNA positivo. O Ricardo Aires é aquilo. O Ricardo Aires, para mim, é o melhor deputado da nossa bancada, em termos de. Porque, assim, muitas avaliam só por liberação de recursos. Olha, eu não avalio o deputado por liberação de recursos. Não é esse meu critério. O critério, para mim, é participação de debates, projetos. E, nesse aspecto, o Ricardo é muito melhor que os outros. Muito Foi melhor membro de mesmo. várias comissões importantes na Câmara dos Deputados. É Várias mesmo. relatorias. Ele conseguiu um espaço nacional, uma projeção nacional. Eu acho, para mim, o melhor deputado da bancada é o Ricardo Aires. Vejo o Thiago Dimas com muita dificuldade, muita dificuldade. Foi também bom deputado, foi muito bem votado, acho que no primeiro mandato dele, com mais de 70 mil votos, se não me falha a memória, na época. Foi. E foi bem votado na última eleição, estava no mandato, fez 40 e poucos mil votos. Agora vai ter muita dificuldade. Entrou já tarde, né? Porque por culpa do Supremo Tribunal Federal, que demorou muito para julgar aquela questão lá que estava pendente, coeficiente, etc. e tal, e ele entrou muito tarde. Então, com isso aí, você perde prefeito. Ele entrou numa época que os prefeitos já estavam distribuídos com os outros deputados. Então, assim, eu vejo que vai ter muita dificuldade. Não houve tempo suficiente para ele dar projeção àquilo que ele vinha realizando. Então, assim, dessa bancada federal, tirando os que são candidatos a outros cargos, no caso do cargos como o Gaguin, o Alexandre Guimarães, o Eli Borges, que são candidatos a senador, o Vicentinho, que é candidato a governador, dos que são candidatos à reeleição, eu acho que o Thiago Dimas é o que mais vai ter dificuldade. Mais vai ter dificuldade e muita. Não vai ser pouco para poder ser reeleito. Inclusive, É isso. ele está concorrendo com um candidato forte, e ele para conseguir um coeficiente não vai ser fácil. Concordo com você. Exatamente. E lá ele está concorrendo justamente como nós falamos, com o Lucas Campelo. O Lucas, inclusive, ele disse que ele colocou muita dificuldade para receber o Lucas no Podemos, né? Não queria o Lucas no Podemos, porque lembra que o Lucas Campelo chegou a conversar muito para ir para o Podemos, quem colocou uma rejeição foi o Thiago Dimas, não queria. Agora, como eu disse, é uma família muito querida, muito respeitada, de muita ligação com a comunidade. Então, assim, só isso aí já vai gerar extrema dificuldade para o Thiago Dimas ser muito bem votado, ainda que tenha um apoio do prefeito Wagner, que é um grande prefeito, tem muita popularidade, uma aprovação altíssima, ainda tem essa dificuldade da escolha pessoal, e nesse aspecto eu acho que o Lucas deve ser o mais bem votado dentro de Araguaína.
Essas são as projeções de bastidores que o próprio grupo do Lucas faz, né? Thiago Dimas está nessa chapa aí junto com o Sandoval, o ex-governador, que o Sandoval está dentre os principais nomes também cotados aí para federal. Inclusive hoje, ele recebeu o apoio do prefeito de Pedro Afonso, prefeito, com a saída do Lázaro Botelho, o Sandoval conseguiu aí esse ativo do apoio de uma região importantíssima, que é Pedro Afonso, uma região que tem muitos votos, né? Então, vamos continuar acompanhando aí as andanças e as campanhas, os posicionamentos, as posturas e as possibilidades dos candidatos a estadual e federal. Gente, vamos embora que o papo hoje rendeu. Queremos agradecer a sua audiência, o seu carinho, você que respeita o nosso trabalho, que consome aqui o nosso trabalho. Continue seguindo, continue acompanhando. Kleber e Edson, até a próxima. Simbora, né? Eu quero Vambora, agradecer um a abraço. todos e obrigado. Estou te esperando. A próxima já é aqui, hein? A gravação aqui. Já estou aí. A próxima estou aí. Deus. Quinta-feira. Vai dar Quinta-feira tudo nós certo. estamos juntos aí. Aqui, Vai o programa dar- tinha que mudar para os sobreviventes, né? Depois de passar pela faca, nós sobrevivemos, né? Para Deu tudo ira dos certo, adversários, alegria da maioria dos nossos amigos. Estamos aí, obrigado a todos, irmãos Edson e Maju. É sempre um prazer estar com vocês e muito bom discutir a política do Estado. Um Vamos lá, abraço, gente. Um irmãos. abraço a Deus todos que nos abençoe a acompanham. Até a todos. próxima semana. Até. Até.